Naquela madrugada chuvosa em São Paulo, ela estava de joelhos no chão frio, limpando o rodapé de um escritório de vidro, quando a porta se abriu e um homem de terno entrou. Ana Beatriz nem levantou os olhos, até ouvir o som grave da voz dele perguntando: "Você sempre trabalha nesse horário?" Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ana não tinha tempo para conversas. Dormia menos de 4 horas por noite, dividindo-se entre 3 empregos para sustentar a mãe doente. O uniforme de faxina estava impecável, mas os olhos denunciavam o cansaço acumulado. Ela se levantou rápido, quase derrubando o balde, e apenas respondeu com um sim seco antes de voltar ao serviço. Do outro lado, Ricardo Azevedo, CEO de uma das maiores empresas de investimentos do país, estranhou a frieza. Estava acostumado a olhares submissos ou curiosos, mas aquela moça parecia blindada contra qualquer tentativa de aproximação. Ele não sabia ainda, mas aquela barreira era feita de dor, perda e resistência. Enquanto passava pano no vidro, Ana lembrava que dali ainda teria que correr para o supermercado, onde passaria a noite repondo estoque, e depois ir para casa em Itaquera cuidar da mãe, Maria de Lourdes, cuja doença pulmonar exigia remédios caros e consultas frequentes. A vida era um ciclo de ônibus lotados, marmitas frias e contas vencendo. Ricardo começou a reparar nela nas semanas seguintes. Primeiro, com perguntas simples, depois oferecendo carona. Mas Ana evitava. Sabia que diferença de mundos não era só sobre dinheiro, era sobre valores e feridas que ele jamais entenderia. Ainda assim, ele observava sua rotina pelas redes sociais, vendo stories de ônibus lotado e mensagens carinhosas para a mãe. O ponto de tensão chegou quando Ana descobriu que ele havia marcado, sem avisar, uma consulta particular para a mãe com um médico renomado, pagando exames caros. Maria de Lourdes aceitou sem pensar, mas para Ana foi como levar um tapa no rosto. Não era ajuda, era invasão. Ela não queria ser vista como caridade. A discussão foi intensa. Mensagens de voz no WhatsApp, capturas de tela, áudios longos, onde Ana deixava claro que não queria ser projeto social de playboy entediado. Ricardo tentou explicar que não era piedade, mas não encontrou as palavras certas, e ela não tinha paciência para esperar que ele entendesse. Mesmo assim, ele não desistiu. Foi até Itaquera, bateu no portão e encarou a mãe dela. Respondeu perguntas diretas, admitiu que queria algo real com Ana. Ela então impôs suas condições. Nada de presentes caros, nada de resolver sua vida com dinheiro, participação plena na sua rotina e apresentação oficial aos pais dele. Ricardo aceitou, sem saber o peso que isso teria. As madrugadas no 27º andar continuaram, mas agora havia uma tensão silenciosa no ar. Ana mantinha a postura profissional, evitando qualquer proximidade desnecessária. Ricardo, por outro lado, parecia determinado a quebrar aquela barreira invisível. Às vezes, deixava uma garrafa de água sobre a mesa onde ela estava limpando, como se fosse apenas um gesto casual. Outras vezes, passava pelo corredor com um boa noite arrastado, esperando que ela puxasse assunto. Mas Ana respondia com monossílabos, mantendo o olhar no pano ou no chão. No fundo, sabia que cada troca de palavras com ele era como abrir uma fresta numa porta que ela vinha mantendo trancada há anos. Ela não queria dar espaço para que a vida dela virasse vitrine ou objeto de curiosidade de um homem acostumado a ter tudo. Ainda assim, não conseguia negar que havia algo diferente nele. Uma insistência sem arrogância, como se ele realmente quisesse entender, mas não soubesse por onde começar. A rotina exaustiva seguia sem descanso. Durante o dia, Ana trabalhava na escola infantil, ajudando crianças a pintar, recortar e escrever as primeiras letras. À noite, corria para o supermercado, onde ficava até a meia-noite empilhando caixas, organizando prateleiras e lidando com o mau humor de clientes atrasados. Depois, pegava 2 ônibus até a Faria Lima, chegando pouco antes das 2 da manhã para iniciar a faxina nos escritórios.
Cada turno drenava um pouco mais da sua energia, mas ela se recusava a reclamar. Não queria que a mãe percebesse o quanto estava no limite. Maria de Lourdes, mesmo doente, tentava cozinhar algo simples para quando a filha chegasse, mas muitas vezes adormecia antes. Ana, então, comia sozinha na cozinha pequena, olhando para a parede descascada e tentando imaginar se aquele ciclo um dia teria fim. No fundo, temia que não. E talvez por isso rejeitasse qualquer ideia de salvação que viesse de fora, especialmente se tivesse a assinatura de Ricardo Azevedo. Na terceira semana, depois do episódio da consulta médica, Ricardo apareceu no escritório mais tarde do que o habitual. Ana estava sozinha na copa, enxaguando panos de chão, quando o viu entrar, carregando uma sacola de supermercado. Sem dizer nada, ele colocou sobre a mesa um pacote de pão fresco e uma garrafa de suco de laranja. Sobrou da reunião, disse, como se fosse algo sem importância. Ana respirou fundo e respondeu apenas, obrigada, pegando os itens e guardando rapidamente na mochila. Por dentro, estava dividida entre aceitar o gesto como algo inocente ou enxergá-lo como mais uma tentativa de entrar na sua vida pela porta dos fundos. Ela sabia que para alguém como ele, oferecer pão e suco podia ser irrelevante, mas para ela significava economia de pelo menos 2 dias de café da manhã. Ainda assim, não queria que ele percebesse isso. Agradecer demais poderia abrir espaço para novas investidas. E Ana preferia manter o controle da situação, ou, pelo menos, tentar. No dia seguinte, enquanto limpava a sala de reuniões, Ana ouviu, sem querer, a conversa de 2 funcionários da diretoria comentando sobre a moça da limpeza que anda conversando com o chefe. O tom era carregado de insinuações, como se a simples presença dela perto de Ricardo fosse prova de algum tipo de interesse. Ela manteve a postura, terminou o serviço e saiu sem reagir. Mas aquelas palavras ecoaram na mente o resto do dia. Em Itaquera, comentários assim eram comuns quando alguém parecia se aproximar de pessoas de um outro mundo. E quase sempre vinham com veneno escondido. Mais tarde, à noite, enquanto organizava o estoque no supermercado, Ana recebeu uma mensagem anônima no Instagram. Tá se dando bem, hein? Não havia foto, apenas texto. Ela bloqueou imediatamente, mas o incômodo permaneceu. Não era só o medo de virar alvo de fofocas. Era a sensação de que sua vida estava começando a ser observada, julgada e interpretada por pessoas que não sabiam absolutamente nada sobre ela. Numa madrugada de sexta, Ricardo pediu ao motorista que o deixasse 2 ruas antes do prédio corporativo e subiu a pé, como se quisesse chegar menos grande ao encontro inevitável com Ana. Encontrou-a no corredor lateral, trocando a água do balde, o cabelo preso num coque apressado e as mãos vermelhas do desinfetante. Ele disse apenas, posso te ajudar a carregar? E ela respondeu, não precisa, sem dureza, mas sem concessões. Ricardo então caminhou ao lado em silêncio e ficou observando a precisão dos gestos dela. Pano torcido, rodapé, canto, lixeira, checklist mental. Se eu te atrapalho, eu sumo, ele completou, tentando respeitar o limite. Ana respirou, apoiou o rodo na parede e encarou o vidro que refletia os 2 mundos distintos na mesma moldura. Não é sobre você me atrapalhar, é sobre eu não poder me dar ao luxo de errar, disse, voltando ao trabalho. Ele assentiu, como quem finalmente compreende um pedaço da regra invisível que governa a vida dela. Posso te deixar em Itaquera hoje. Sem conversa, só te deixo no portão e vou embora, arriscou. Ela hesitou, pensou na chuva fina, no ônibus lotado, no dinheiro que economizaria. Me deixa no terminal. E sem descer do carro, estabeleceu. Ele aceitou na hora, anotando mentalmente que cada sim de Ana vinha com uma cláusula de proteção. No trajeto, nenhum dos 2 falou muito. Só o limpador de para-brisa marcava o tempo e quando o carro parou, ela disse, obrigada, Ricardo, com um tom que não prometia nada, mas também não encerrava tudo. No sábado, enquanto cozinhava macarrão para a mãe,
Ana recebeu um áudio de quase 2 minutos de uma colega da escola infantil. Amiga, tão falando que você tá saindo com o patrão de banco. Cuidado, viu? Ela pausou. O fogo encostou o celular na bancada e esperou o nó da garganta afrouxar. Na sequência, outra notificação. Um comentário no Facebook do bairro com um print antigo de um story dela. Ônibus lotado, legenda, vida que segue. Abaixo, alguém escreveu: segue até arrumar um playboy, né? Ana apagou o comentário que podia. Bloqueou quem dava, mas o resto ficou pairando como poeira que nunca assenta. À tarde, ao entregar o prato para Maria de Lourdes, a mãe percebeu e perguntou com doçura: tá acontecendo alguma coisa, filha? Ana desviou. Coisa de internet, mãe. Gente que não tem o que fazer. Maria de Lourdes pegou a mão dela e apertou com cuidado, o chiado do pulmão preenchendo o silêncio entre as duas. Se for coisa boa, encara de cabeça erguida. Se for ruim, não deixa entrar pela porta. Disse com a sabedoria simples de quem já perdeu muito. Mais tarde, sozinha no quarto, Ana gravou um áudio para Ricardo. Se você quer mesmo algo comigo, precisa entender que minha vida não cabe em legenda. E eu não vou virar enredo de fofoca. Ele respondeu em texto: entendi, não vou te expor. Me diz como eu fico. Ela pensou por longos segundos e escreveu: do meu lado, mas sem tentar me salvar. Se não dá, é melhor parar por aqui. O visto azul apareceu rápido. E pela primeira vez, ela não sabia se preferia que ele respondesse na hora ou nunca mais. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Na segunda-feira, Ricardo apareceu no estacionamento do supermercado pouco antes de Ana terminar o turno. Ele estava encostado no carro, mãos nos bolsos, como se fosse algo natural. Ela se aproximou devagar, ainda com o uniforme e as luvas de reposição na mão. O que você está fazendo aqui? Perguntou sem esconder o incômodo. Quero ver como é sua rotina de verdade. Me disse para não tentar te salvar, mas nunca me disse que eu não podia aprender. Respondeu ele com um tom calmo. Ana olhou ao redor, notando olhares curiosos de colegas que saíam do mesmo turno. Parte dela queria que ele fosse embora imediatamente, para evitar mais comentários. A outra parte queria ver até onde ele aguentaria acompanhar um dia que começava à noite e terminava já com o sol alto. Então me segue, mas não fala nada. E deixa o carro aí, disse, virando as costas e caminhando até o ponto de ônibus. Ricardo, de terno e sapato social, subiu no coletivo lotado sem reclamar. Não tentou puxar conversa, apenas se segurou na barra metálica enquanto Ana, em silêncio, observava o rosto dele reagir ao calor, ao aperto e ao cheiro de um transporte que não fazia parte do seu mundo. Eles desceram no terminal da Zona Leste, já quase 2 da manhã, e seguiram a pé pelas ruas estreitas, passando por bares abertos, cachorros soltos e luzes fracas de postes que piscavam. Ricardo andava atento, como se cada detalhe fosse uma descoberta. Ao chegar no portão de casa, Ana abriu com cuidado para não acordar a mãe. Pronto, é aqui que minha vida começa depois que acaba o expediente, disse, largando a mochila no chão da pequena sala. Ele olhou ao redor, reparando nas paredes com marcas de infiltração, na cortina improvisada com um lençol e no sofá gasto que parecia ter visto décadas de histórias. Maria de Lourdes apareceu no corredor, tossindo, mas sorrindo ao reconhecer Ricardo. Não sabia que vinha hoje, rapaz, disse ela, chamando-o para entrar. Ele recusou com educação, dizendo que só queria acompanhar a filha até em casa. Antes de sair, porém, olhou fixamente para Ana e afirmou: agora eu entendo um pouco mais, mas ainda quero entender tudo. Ela não respondeu. Apenas fechou o portão e ficou parada olhando a rua, sentindo que, de alguma forma, aquela madrugada tinha mudado algo entre eles, embora ainda não soubesse se para melhor ou pior. Na noite seguinte, no trabalho de faxina, Ana evitou ao máximo cruzar com Ricardo. Não por raiva, mas porque sentia que ainda precisava digerir a cena da madrugada anterior.
A presença dele no ônibus, no terminal e nas ruas de Itaquera parecia ter deixado uma marca invisível no ar. Porém, por volta das 3 da manhã, enquanto ela limpava o corredor de vidro do Vejus, 7º andar, ouviu passos lentos se aproximando. Era ele, sem terno, apenas de camisa e calça mais simples. "Posso ficar aqui um pouco?" perguntou, encostando-se à parede. Ela suspirou, sem responder, e continuou o serviço. O silêncio durou alguns minutos, até que ele disse: "Aquela caminhada ontem me fez pensar. Não é justo que você viva assim e ainda tenha que ouvir comentários maldosos." Ana parou, levantou o rosto e encarou. "Justo não é, mas a vida nunca me prometeu justiça. E quando alguém tenta me dar, eu desconfio." Ricardo assentiu devagar, como se aceitasse que aquela era uma barreira que ele talvez nunca atravessasse, mas também como quem não ia desistir de tentar. Alguns dias depois, a mãe de Ana precisou de um atendimento médico de urgência. Ela estava no supermercado quando recebeu a ligação de uma vizinha avisando que Maria de Lourdes passava mal e não conseguia respirar direito. Ana largou o carrinho com mercadorias no meio do corredor e correu até a saída, chamando um carro por aplicativo, mesmo sabendo que seria caro. No trajeto, o celular apitou com uma mensagem de Ricardo. "Fica calma, já tô indo para aí." Quando chegou em casa, encontrou o carro dele parado na porta, a mãe já sentada no banco de trás, com um cobertor sobre os ombros. Ele havia chamado um médico particular que foi até lá para avaliar, evitando a espera longa no pronto-socorro. Ana ficou imóvel por alguns segundos, sem saber se agradecia ou brigava. Entrou no carro e, durante todo o caminho até o consultório, não disse uma palavra. O médico atendeu, receitou novos medicamentos e disse que ela precisaria de mais exames. Ao saírem, Ricardo olhou para Ana como quem esperava um reconhecimento, mas ela apenas disse: "Obrigada, mas eu ainda não pedi." Ele engoliu seco e, pela primeira vez, pareceu não ter resposta para dar. Naquela noite, de volta para casa, Ana ajudou a mãe a se acomodar na cama e preparou um chá de camomila. Maria de Lourdes, mesmo cansada, sorriu e disse: "Ele é um bom rapaz, filha. Nem todo mundo faria isso." Ana respondeu apenas com um sem prolongar o assunto. Ficou sentada na beira da cama até a respiração da mãe estabilizar e depois foi para a cozinha lavar a louça. Enquanto a água corria na pia, ela pensava que cada gesto de Ricardo, por mais bem intencionado, vinha com um peso. Não era só ajuda, era uma lembrança constante de que eles não viviam no mesmo mundo. No celular havia 3 mensagens dele. "Chegou bem? Como sua mãe está? E, se precisar, me chama." Ana não respondeu naquela hora. Guardou o telefone na gaveta e ficou olhando para o chão como se precisasse se reconectar com a própria vida antes de deixar alguém entrar de novo. 2 dias depois, enquanto Ana esperava o ônibus para a escola infantil, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era a secretária do escritório de Ricardo, convidando-a para um jantar beneficente organizado pela empresa. "O senhor Ricardo pediu para reservar um lugar para você e sua mãe", disse a voz formal do outro lado. Ana respirou fundo e respondeu: "Agradeço, mas não posso ir." Antes que a secretária insistisse, completou: "Diga a ele que eu não faço parte desse tipo de evento." Ao desligar, sentiu uma mistura de alívio e raiva. Raiva por ele não entender que expô-la naquele ambiente seria como colocá-la em uma vitrine para olhares curiosos. À noite, já no turno de faxina, Ricardo tentou explicar. Não era para te expor, era para te incluir. Ela, sem parar de passar o pano na mesa, respondeu: "Incluir onde? Num lugar onde vão me olhar dos pés à cabeça e tentar adivinhar o que eu faço aqui? Não, Ricardo, eu não sou parte do seu mundo, e você precisa aceitar isso." Ele ficou parado, segurando as próprias mãos, como quem não sabia se insistia ou recuava. No fim de semana, Ana decidiu fazer algo que raramente permitia: dormir até mais tarde. Mas o descanso foi interrompido por uma batida no portão. Era Ricardo, segurando uma sacola de compras com frutas, pães e alguns remédios que o médico havia indicado para Maria de Lourdes. "Eu disse que não precisava."
começou ela, mas ele a interrompeu. Eu sei, mas eu quis vir ver vocês. Não é sobre comprar nada. Maria de Lourdes apareceu na porta, contente com a visita, e o convidou para entrar. Ana, sem alternativa, deixou. Sentaram-se na pequena sala e Ricardo começou a conversar com a mãe sobre a infância dele, histórias do bairro onde cresceu e até sobre o pai, que sempre esperava que ele assumisse a empresa. Ana ouvia em silêncio, analisando cada palavra. Não podia negar que havia algo genuíno na forma como ele olhava para sua mãe, como se realmente se importasse. Mas, ao mesmo tempo, sentia que a presença dele ali era como um corpo estranho no organismo da sua rotina. Por mais bem-vindo que fosse, havia sempre o risco de causar uma reação inesperada. Mais tarde, quando Ricardo já estava indo embora, Maria de Lourdes segurou o braço dele e disse: se gosta da minha filha, tem que gostar da vida dela também, sem querer trocar nada, sem tentar melhorar, porque aqui, meu filho, a gente aprende a viver com o que tem. Ele sorriu assentindo, mas o peso das palavras ficou evidente no seu olhar. Ana acompanhou-o até o portão e antes que ele entrasse no carro disse: minha mãe falou sério. Eu não vou mudar para caber no seu mundo e não quero que você mude o meu. Ricardo respirou fundo, como quem absorvia um aviso importante, e respondeu: então me deixa tentar viver no seu, pelo menos um pouco. Ela não respondeu, apenas deu um leve aceno e voltou para dentro. Ao fechar a porta, sentiu que pela primeira vez ele tinha entendido o recado, mas não tinha certeza se ele conseguiria manter essa promessa. Na semana seguinte, Ricardo começou a aparecer no terminal de ônibus de madrugada, pouco antes do turno de faxina de Ana. Não para insistir em conversar, mas para acompanhá-la no percurso até o prédio. Ele dizia que era coincidência, mas ela sabia que não era. No início, estranhou a presença dele no meio da fila, com a pasta nas mãos e o olhar perdido, tentando se misturar entre trabalhadores com mochilas gastas e olhares sonolentos. Aos poucos, porém, aquela cena se tornou parte da rotina. Alguns colegas começaram a cochichar. Outros perguntavam se ela já estava namorando o cara do terno. Ana ignorava, fingindo não ouvir. Para ela, o que importava era que ele estava ali, vivendo pelo menos um fragmento da realidade que ela enfrentava todos os dias. No ônibus lotado, ele não reclamava do calor ou do aperto, apenas segurava firme na barra e olhava para a janela, como se quisesse memorizar cada detalhe. Uma madrugada particularmente fria, Ana percebeu que Ricardo tremia levemente no banco ao lado. Tirou da mochila um cachecol surrado e jogou no colo dele sem olhar diretamente. Não precisa, disse ele, mas ela respondeu: se vai andar comigo nesse horário, vai ter que se adaptar. Ele sorriu e enrolou o cachecol no pescoço. No prédio, antes de entrar no elevador, Ricardo comentou: engraçado, eu nunca pensei no que acontece na cidade enquanto eu durmo. É como se fosse outro mundo funcionando em paralelo. Ana apenas assentiu, sem querer transformar aquilo em uma conversa profunda. Mas por dentro, sentiu um pequeno alívio. Talvez ele finalmente estivesse entendendo que não se tratava de salvar ou mudar nada, apenas de enxergar. No final do turno, quando ele ofereceu carona, ela recusou dizendo: hoje eu quero ir sozinha. Tem dias que a gente precisa lembrar como é caminhar no próprio passo. Ele não insistiu, e isso para ela já era um sinal de respeito. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Alguns dias depois, um boato mais pesado começou a circular no bairro de Ana. No grupo de Facebook da comunidade, alguém publicou uma foto tirada de longe. Ela e Ricardo descendo do ônibus juntos, acompanhada da legenda: cada um sabe o que faz para subir na vida. Os comentários se multiplicaram rapidamente, alguns insinuando que ela estava se aproveitando e outros defendendo sem nem saber toda a história. Ana descobriu a postagem através de uma colega da escola infantil e, ao ver a imagem, sentiu o estômago embrulhar. Não era só o constrangimento, era a sensação de que sua vida estava se tornando espetáculo público sem o seu consentimento.
Naquela noite, enquanto lavava o corredor do 17º andar, confrontou Ricardo. Você tem ideia do que está acontecendo lá no meu bairro por causa disso? Ele franziu a testa e respondeu que não. Mostrou a ele o print no celular. Ele ficou em silêncio, olhando a tela, como se tentasse processar a malícia por trás daquilo. Eu não queria que isso acontecesse, disse, com um tom que misturava surpresa e frustração. Ana, com a voz firme, respondeu: eu sei que você não queria, mas é o que acontece quando dois mundos diferentes se misturam desse jeito. No seu é novidade, no meu é munição para gente que vive de falar da vida alheia. Ricardo respirou fundo, fechou os olhos por um instante e depois disse: então vamos fazer o seguinte, por um tempo não vamos dar motivo para foto nenhuma. Eu continuo indo, mas chego e saio em horários diferentes. Você manda em como a gente se encontra. Ela concordou com um aceno, embora parte dela se perguntasse se isso realmente diminuiria a curiosidade e as fofocas. Ainda assim, naquele momento, aceitou. No fundo, sabia que se ele realmente quisesse ficar na vida dela, teria que entender que, para sobreviver naquele ambiente, às vezes era preciso desaparecer um pouco. Ricardo pareceu entender, e naquela madrugada, saiu do prédio pela garagem, sozinho, enquanto Ana terminava de limpar as últimas mesas do andar. Com o tempo, Ricardo passou a mandar menos mensagens durante o dia, mas quando aparecia, era de um jeito mais discreto. Não havia mais convites grandiosos, nem tentativas de impressionar. Em vez disso, enviava fotos simples. O café que tomou na padaria perto do trabalho, o pôr do sol visto da janela do escritório ou um livro que tinha encontrado na estante e achado que ela gostaria. Ana, aos poucos, foi respondendo mais, às vezes com um emoji, às vezes com frases curtas. Ela sabia que ele estava tentando respeitar o espaço que ela exigiu, mas também percebia o esforço para continuar presente. No fundo, era como se ambos estivessem aprendendo uma nova forma de coexistir sem atropelar as regras um do outro. Uma noite, enquanto voltava do supermercado, Ana recebeu uma mensagem dele. Hoje não vou passar aí, só queria dizer boa noite. Ela sorriu sozinha no ônibus, sem responder, mas guardando aquele gesto como um pequeno ponto de luz num dia pesado. Apesar dessa aparente calmaria, as diferenças entre eles continuavam aparecendo em detalhes. Uma vez, durante uma conversa, Ricardo comentou casualmente sobre uma viagem internacional que fez no fim de semana prolongado, algo que para ele era normal, mas que para Ana parecia um conto distante. Ela não disse nada, apenas mudou de assunto, mas aquela fala ficou ecoando. Em outra ocasião, ele sugeriu que assistissem a uma peça de teatro no centro, e ela recusou, explicando que não tinha roupa adequada para esse tipo de lugar. Ele insistiu que isso não importava, mas ela sabia que importava sim, não para ele talvez, mas para todos ao redor. Ainda assim, entre essas pequenas colisões, havia momentos de encontro verdadeiro. Uma madrugada em que dividiram um pão com manteiga na copa do prédio, ou a vez que ficaram apenas sentados no banco do terminal, vendo o movimento e rindo de coisas bobas. Eram nesses instantes simples que Ana sentia que talvez houvesse um espaço onde os dois mundos podiam se tocar sem se ferir. Foi numa dessas madrugadas tranquilas que Ricardo falou pela primeira vez sobre os pais. Contou que eles eram tradicionais, acostumados a um círculo social fechado, e que provavelmente não entenderiam sua relação com Ana. Não é que eles sejam más pessoas, mas são do tipo que acreditam que o mundo é dividido em lugares onde se deve estar e lugares onde não se deve, disse, olhando para o chão. Ana ouviu em silêncio, até perguntar: e onde é que eu me encaixo nessa sua geografia? Ele demorou alguns segundos para responder: no lugar onde eu quero estar. Mas isso não significa que vai ser fácil convencer eles disso. Ela deu um meio sorriso, sem ironia, e respondeu: então, talvez seja hora de ver se eles estão dispostos a sair do mapa por um dia.
Foi a primeira vez que falou abertamente sobre conhecê-los, e o brilho nos olhos de Ricardo mostrou que ele entendeu a importância daquele momento. A conversa ficou martelando na cabeça de Ricardo nos dias seguintes, e ele decidiu marcar um jantar na casa dos pais para apresentar Ana. Quando contou a novidade, ela estabeleceu as condições. Nada de restaurantes caros, nada de presente de boas-vindas, e, principalmente, ele teria que contar para os pais antes quem ela era e como vivia. Ricardo concordou, mas avisou que poderia haver resistência. Ana respondeu de forma direta: resistência eu já enfrento todo dia, não vai ser novidade. Na véspera do encontro, ela passou horas escolhendo uma roupa simples, mas arrumada, e ajudou a mãe a preparar um bolo de fubá para levar. Não precisa disso, filha, disse Maria de Lourdes, mas Ana queria que aquele gesto carregasse um pedaço do seu mundo. Enquanto esperava Ricardo passar para buscá-la, sentiu uma mistura de ansiedade e calma estranha, como se estivesse prestes a atravessar uma ponte estreita, sem saber se do outro lado haveria recepção ou muro. O jantar foi marcado para um sábado à noite, na casa ampla dos pais de Ricardo, em um bairro nobre. Ao chegar, Ana reparou nas ruas largas, nas calçadas limpas e no silêncio quebrado apenas pelo som distante de carros importados passando. Ricardo abriu o portão eletrônico e a conduziu até a porta, onde a mãe dele, uma senhora de postura impecável, esperava. Prazer, dona Helena, disse Ana, estendendo a mão. A mulher respondeu com um sorriso contido, daqueles que não revelam muito sobre o que se está pensando. O pai de Ricardo apareceu, logo depois, alto, sério, com um aperto de mão firme e olhar avaliador. Sentaram-se à mesa e a conversa começou com assuntos neutros. O clima, o trânsito, a cidade. Ana respondia educadamente, mas sentia a tensão no ar, como se cada palavra fosse medida. O bolo de fubá que ela trouxe ficou sobre a mesa lateral, intocado, como uma presença silenciosa, lembrando que ela vinha de outro lugar. Em determinado momento, a mãe de Ricardo perguntou sobre o trabalho de Ana, e ela explicou sua rotina. Manhã na escola infantil, noite no supermercado, madrugada na faxina. Houve um breve silêncio e então o pai comentou: vida dura, mas pelo menos está tentando melhorar, não é? Ana respirou fundo antes de responder. Não acho que seja questão de melhorar. Acho que é questão de viver com dignidade, independente do que se tem no bolso. A frase deixou a mesa em um silêncio ainda mais denso. Ricardo olhou para ela com um misto de orgulho e apreensão. Para quebrar o clima, Helena perguntou sobre a mãe de Ana, e a conversa seguiu, mas era nítido que aquele primeiro embate tinha deixado marcas. Ao final da noite, quando se despediram, a mãe de Ricardo disse: foi um prazer conhecê-la. Ana sorriu e respondeu: o prazer foi meu, sem saber ao certo se era verdade ou pura cordialidade. No caminho de volta, dentro do carro, Ricardo permaneceu em silêncio por alguns minutos, como se estivesse processando o que havia acontecido. Ana, olhando pela janela, quebrou o silêncio. Seus pais não me conhecem, então não espero que me entendam de cara, mas não vou mudar minha forma de falar ou de viver para caber em um molde que não é meu. Ricardo assentiu, mantendo os olhos na estrada. Eu sei, e na verdade, foi isso que eu mais admirei hoje. Você foi você o tempo todo. Eles podem demorar para aceitar, mas pelo menos vão conhecer a pessoa real. Ana respirou fundo, sentindo um certo alívio por ele não tentar minimizar a situação. Só espero que isso não seja um problema grande demais. E para você, disse ela. Ele respondeu sem hesitar. Se fosse, eu não estaria aqui. As palavras dele ficaram ecoando até chegarem em Itaquera. Na semana seguinte, Ricardo contou que havia conversado longamente com os pais sobre Ana. Disse que a mãe parecia mais disposta a conhecê-la melhor, mas que o pai ainda mantinha uma postura rígida. Ele acha que vivemos em mundos que não deveriam se misturar, explicou. Ana deu um meio sorriso irônico. Mal sabe ele que o mundo já está todo misturado, só que alguns escolhem não ver. Ricardo segurou a mão dela e disse: eu vejo. Apesar do peso das circunstâncias, aquele momento trouxe um sopro de cumplicidade entre eles.
Foi quando Ana percebeu que, independentemente das barreiras sociais, havia uma decisão a ser tomada. Ou aceitavam lutar contra tudo isso juntos, ou se afastavam antes que a pressão externa os esmagasse. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Alguns dias depois, um convite inesperado apareceu. Helena, mãe de Ricardo, mandou uma mensagem para Ana, chamando-a para um café em uma padaria do centro. Acho que seria bom conversarmos a sós, dizia o texto. Ana mostrou a mensagem para Ricardo, que ficou visivelmente surpreso, mas apoiou a ideia. No dia marcado, Ana chegou alguns minutos antes e escolheu uma mesa discreta no canto. Helena apareceu pontualmente, vestida de forma elegante, e pediu um café preto. A conversa começou formal, com perguntas sobre a saúde de Maria de Lourdes e o trabalho na escola infantil. Aos poucos, Helena revelou que tinha crescido no interior e que conhecia, de certa forma, as dificuldades de viver com poucos recursos. Talvez eu tenha esquecido disso por muito tempo, admitiu, mexendo na xícara. Ana ouviu com atenção, sem interromper. Ao final, Helena disse: "Não posso prometer que vou entender tudo, mas quero tentar, pelo meu filho e porque você me parece alguém que vale a pena conhecer melhor." Essa conversa abriu uma pequena brecha de esperança para Ana. Pela primeira vez, sentiu que alguém da família de Ricardo estava disposta a enxergá-la sem o filtro do preconceito. Quando contou à mãe sobre o encontro, Maria de Lourdes sorriu. "Tá vendo? O tempo mostra quem é de verdade." Ricardo ficou aliviado com a notícia e sugeriu que talvez um almoço simples com todos juntos pudesse ser o próximo passo. Ana concordou, mas deixou claro: "Se for para ser teatro, eu não vou." Ele garantiu que não seria. Enquanto isso, no trabalho, as coisas seguiam como sempre, ou quase. Os comentários e olhares curiosos diminuíram, mas nunca sumiam completamente. Ana já havia aprendido a conviver com eles, mas agora sentia que tinha um motivo maior para resistir. Provar para si mesma e para quem duvidasse que duas pessoas podiam encontrar um caminho no meio de mundos tão diferentes. O almoço foi marcado para um domingo ensolarado, na casa de Ana. Ela e a mãe passaram a manhã preparando comida simples, mas farta: arroz, feijão, frango assado e salada de maionese. Ricardo chegou primeiro, ajudando a arrumar a mesa, e logo depois Helena apareceu sozinha, carregando uma torta doce. "Meu marido não pôde vir", explicou, mas o tom deixava claro que talvez a ausência fosse mais por escolha do que por impedimento. Ainda assim, o clima foi leve. Helena elogiou a comida, conversou sobre temas do dia a dia e até riu de algumas histórias que Maria de Lourdes contou. Ana, embora atenta a cada detalhe, percebeu que, pelo menos naquele momento, não havia olhares de julgamento. Quando o almoço terminou, Helena ajudou a recolher a mesa e, antes de ir embora, disse a Ana: "Obrigada por me receber. Foi bom ver de perto o seu mundo." Depois que Helena saiu, Maria de Lourdes comentou: "Ela é mais gente do que parece, filha. Só precisava de um empurrão para lembrar disso." Ricardo, ainda na cozinha, abraçou Ana e disse: "Acho que estamos fazendo progresso." Ela não quis criar expectativas, mas admitiu que aquele dia tinha sido mais positivo do que imaginava. À noite, enquanto estava no supermercado, recebeu uma mensagem de Ricardo: "Minha mãe falou muito de você hoje. Disse que se surpreendeu." Ana respondeu apenas com um "que bom." Não queria se iludir, mas no fundo sentia que cada pequeno avanço contava, como tijolos que, aos poucos, podiam formar uma ponte entre os dois mundos. Algumas semanas depois, Ricardo disse que queria marcar um novo encontro, desta vez com a presença do pai. Ana sabia que aquele seria o teste final. Passou a semana tentando não pensar nisso, mas na véspera o nervosismo tomou conta. Maria de Lourdes a aconselhou: "Seja você mesma, como sempre. Quem quiser ficar, vai ficar pelo que você é." No dia marcado, encontraram-se em um restaurante simples, escolhido por Ana para evitar qualquer clima de ostentação. O pai de Ricardo chegou sério, cumprimentou todos e sentou-se. A conversa começou travada.
Mas aos poucos, entre histórias de família e comentários sobre futebol, o gelo foi se quebrando. No final, quando se despediram, ele disse: "Você é diferente do que eu imaginava, no bom sentido." Para Ana, aquilo não era uma aceitação plena, mas já era um passo. E passos, por menores que fossem, tinham valor. Na volta para casa, Ricardo segurou a mão dela no banco do carro e disse: "Acho que agora eles entenderam que não é fase, nem capricho. É sobre a gente." Ana olhou para ele e respondeu: "E sobre o que estamos dispostos a enfrentar juntos." Sabia que as diferenças continuariam existindo, assim como os olhares, os comentários e as dificuldades. Mas também sabia que havia algo mais forte sustentando aquela ligação: a escolha diária de permanecer, mesmo quando seria mais fácil desistir. Enquanto o carro passava pelas ruas estreitas de Itaquera, Ana sentiu que, pela primeira vez, a distância entre a Faria Lima e seu bairro não parecia tão impossível de atravessar. Talvez, pensou, algumas pontes não precisem ser construídas de concreto, basta que sejam feitas de verdade. Se você se emocionou com essa incrível e linda história, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.